comigo explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vinda de volta a mais um episódio de Conversas Informais sobre Negócios. Hoje vamos falar sobre produtos e serviços. Não vamos falar sobre a diferença entre um e outro, vamos sim falar como é que criamos novos produtos ou novos serviços para a nossa empresa de forma estruturada. E uma vez mais, o meu convidado é o facilitador da TAB, o Diogo Travassos. Olá outra vez. Olá, Rita. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Então hoje vamos falar sobre esta história dos produtos e serviços, como é que nós lançamos, como é que nós pensamos sobre eles. Vamos começar a desconstruir esta história? Desconstruir. Vamos. Primeiro que tudo, eu tenho de saber o que é que eu tenho. O que é que tu tens aonde? No armazém, na fábrica? Se é um produto é no armazém, se é um serviço é as pessoas que eu tenho, o que é que eu dou aos meus clientes. Principalmente isso, é o que é que eu tenho, tanto em serviços como em produtos, e saber o que é que eu ganho com esses produtos. Primeiro que tudo, começamos a identificar onde estamos. Começamos também, como no último episódio, a fazer o diagnóstico, exatamente. O diagnóstico, onde é que eu estou, o que é que eu tenho, o que é que me custa esse produto e o que é que o cliente vê como mais-valia por ter esse produto ou serviço. Qual é que é a minha proposta de valor, no fundo? Ora, nem mais. Ok. Feito esse diagnóstico, como é que nós pensamos novas muitas coisas? vezes não existe, ou seja, as empresas vendem o que quer que seja e muitas vezes a própria empresário não sabe o que é que ganha com os produtos. Muitas vezes tem produtos muito rentáveis que vende pouco, mas acha que não ganha dinheiro e é exatamente o contrário. Por isso, primeiro perceber onde é que eu estou e evoluir os produtos que tenho, porque muitas vezes a proposta de valor que os clientes têm é diferente daquilo que nós achamos. Quando nós estamos do lado de cá, muitas vezes achamos coisas contrárias aos clientes. Os clientes pensam coisas diferentes do que nós achamos. Primeiro saber isso muito bem, para depois poder evoluir, porque senão partimos de uma base errada. Nós achamos que o cliente pensa qualquer coisa e estamos a pensar errado. Exatamente o oposto, sim. Por isso, saber muito bem onde é que estamos, o que é que estamos a entregar e como está a ser percepcionado pelo nosso cliente. E aqui temos já uma divisão gigante entre produtos e serviços, não é? Porque muitas vezes no produto é mais fácil, em teoria, determinar o seu custo e as suas margens de rentabilidade. Nos serviços, que estamos a falar de uma coisa afeta a horas, às vezes é ainda mais complexo esse diagnóstico. Tu tens as suas dificuldades. A base de trabalho é a mesma, estou a dizer a percepção muitas vezes que os empresários têm. Mas é o que eu costumo dizer, quando há produto, o negócio está no armazém e não está na venda. Quando há serviço, o negócio está na venda e não está. Nós estamos a falar de pessoas, quando apresentamos serviços, e quando é produtos, muitas vezes estamos a falar de estoques. E estoques têm a sua especificidade a ser trabalhada. Nós podemos comprar 10 e vendemos 2 e ganhamos muito dinheiro, mas o que ganhamos foi para pagar os 8 que ficaram em casa. Sim, temos de fazer essas contas todas, sim. E muitas vezes essas contas não são feitas o custo, onde é que estão as 10 peças, o armazém, a prateleira, o que é que isso custa? Isso, para mim, é mais complexo muitas vezes do que a parte dos serviços, porque muitas vezes a parte dos serviços são pessoas, são custos de ordenados. E do tempo que estão parados, eventualmente. Tem menos variáveis. Sim. Alguns negócios com estoques têm muitas variáveis. A parte industrial tem muitas variáveis. Sim. E muitas vezes é difícil de identificar. Fizemos o diagnóstico, já sabemos isso tudo. Porque só essa parte de precificação, custos, etc., dava outra conversa, não é, Diogo? Mais do que uma. Mais do que uma, exatamente. Aliás, no nosso caso em particular, dá para muitas sessões de acompanhamento com os empresários. São logo as primeiras que nós fazemos, muitas vezes. Então, temos essa parte já devidamente diagnosticada, estudada, definida. Quero criar novos produtos, quero reorganizar a forma como tenho os meus produtos ou os serviços que vendo. Como é que nós fazemos isso? Voltamos também outra vez ao último episódio. Qual é o empresário que nós temos à frente? É uma pessoa super inovadora, uma pessoa super conservadora e adaptar-nos então à estratégia, porque nós, para lançar novos produtos, temos de saber o que é que os nossos clientes querem. Fazer estudos de mercado, por exemplo? Estudos de mercado, falar com os próprios clientes para perceber se eles necessitam de mais algum serviço, precisam de mais alguma coisa que lhes dê jeito.
É que muitas vezes as empresas andam à procura de novos clientes quando os que já lá estão, que são mais fáceis de adquirir em teoria, porque já fazem parte da nossa carteira, querem coisas novas. Já estão garantidos, esses clientes estão garantidos. Se eles estão fidelizados a nós, é mais fácil pegar neles e saber o que é que eles querem mais e desenvolver isso, essa área, porque o cliente está garantido. Se ele está fidelizado, se eu lhe apresentar mais um upgrade, um serviço, ele de certeza que o vai comprar, porque eu sei que ele quer. Portanto, aqui nesta fase é muito importante ouvir os nossos clientes. Entender as suas necessidades. É a primeira fase. E como tu dizias, depois depende um bocadinho da estrutura da gestão de topo da empresa, não é? Se temos um empresário extremamente inovador, o que é que ele precisa? É preciso que se agarre. E o das nuvens cá abaixo. Deixa a terra, porque assim, mesmo nós conhecendo os nossos clientes e tendo um empresário super inovador, ele sabe inventar serviços para as necessidades dos clientes. E traz muitas ideias e agarra-se nessas ideias e vai-se adaptar aos clientes. Se for o contrário, se calhar temos de contratar alguém externo para conseguir criar essas ideias. Pensar essa inovação, sim. Mas a parte central é o cliente. Nós temos de conhecer os nossos clientes e as necessidades deles. E o que é que nós estamos a satisfazer e aquilo que eles ainda gostavam de ter mais. Com essa base, então vamos à procura do que é que nós temos de fazer para chegar aí. Sim. Aquilo que tu me estás a dizer, e se percebi corretamente, é que se temos um empresário que a cada minuto tem uma ideia extremamente inovadora, ele precisa de alguém para operacionalizá-la, não é? E ver se essa ideia inovadora é execuível, não é? Isso é execuível, porque é assim, todos nós sabemos as startups como começam. Há 10 ideias maravilhosas, mas não quer dizer que sejam negócios. Exato. São ideias maravilhosas, mas não podem... Mas nem todas se transformam em negócio, exatamente. Se temos alguém que gosta mais de toda a parte burocrática e operacional, tem que pôr alguém a pensar sobre ideias. Temos de arranjar isso. Pode haver, há muitas técnicas para fazer isso. Pode haver grupos de trabalho que pensem, por exemplo, temos um determinado produto. Vamos arranjar pessoas de diversas áreas e dizer, olha, se eu só tenho isto, o que é que gostava de ter mais? Por exemplo, um telemóvel. Que características é que eu gostava de ter mais num telemóvel? Gostava de ter isto, isto, isto e isto. E perceber qual é a tendência do mercado. Sim. E depois ir adaptando, porque nós hoje olhamos para o telemóvel e o nome está errado, porque aquilo não é um telemóvel. Aquilo dá para fazer umas chamadas. Que, por acaso, também faz chamadas, não é? Antigamente era um telefone, hoje em dia já não é. É tudo. E também permite fazer umas chamadas. Aplicaçãozinha que dá para muitas vezes esses grupos de inovação estão dentro das próprias empresas e são ignorados também, não é? Portanto, se nós colocarmos os colaboradores a pensar sobre a evolução, sobre a inovação, etc., pode ser um recurso fantástico que está simplesmente a ser ignorado. Muitas vezes é, como é também as necessidades dos clientes. A própria empresa também não o sabe. Muitas vezes nós não sabemos o que é que temos em casa, mas também não damos liberdade de pensamento para essas pessoas se expressarem. E isso nós temos de ter o tato, quando estamos com o cliente, perceber a empresa, perceber o empresário e ver que realmente há ali diamantes em bruto que não estão a ser explorados. Isso normalmente no perfil das pessoas mais comerciais, eles tendem sempre a... Estamos a falar agora de uma estrutura já grande, não é? Tem uma equipa de comerciais. Os comerciais vão aos clientes e muitas vezes conseguem eles próprios fazer esse levantamento de necessidades e trazer para a empresa. Depois agarrar nisso e transformar numa oportunidade é que às vezes falta aqui o... Mas isso é a organização da empresa, porque assim, quando se fala de organização, isso é uma parte da organização. Ou seja, eu saber que tenho de falar com os meus vendedores, eu saber que tenho de falar com os operacionais da fábrica, porque eles, apesar de estarem a trabalhar numa máquina, eles podem dar ideias de rentabilizar mais a máquina. Sim. Eles próprios têm essas ideias. Cada pessoa do seu posto de trabalho pode ser inovadora. E isso é um trabalho que nós, como facilitadores, temos de fazer, é perceber o empresário e puxar. Puxar para esta organização. Nem mais, porque se o empresário diz o vendedor só está lá para vender, não serve para mais nada. Não. Vamos agarrar nos vendedores, ver o que é que eles têm para dizer. Vamos experimentar. Vem uma ideia ou outra, há 2 ou 3 que dizem a mesma coisa. Então isto parece que há aqui um padrão. E envolver o empresário nisso para ele perceber que as pessoas que têm a trabalhar com ele têm valor e trazem um aporte. Trazem valor, sim. Mas muitas vezes, e eu já senti isto nas empresas,
temos, por exemplo, 500 referências de produtos em que 10 efetivamente são rentáveis, não é? E continuamos a criar novos produtos e continuamos a aumentar esta quantidade de produtos disponíveis. É verdade. Pronto. E na área dos serviços, acontece muitas vezes o meu vizinho está a fazer aquilo, eu também vou fazer. Porque se ele está a fazer, ele deve estar a ganhar dinheiro, portanto eu também vou copiar. Como é que depois tudo isto se alinha? Eu parto sempre do princípio que o empresário tem de fazer aquilo que gosta e aquilo que acha que deve fazer. Pode ser uma cópia, pode ser um serviço completamente novo. Mas as cópias nunca são cópias, porque são cópias à minha imagem. Se eu vou fazer um serviço à imagem do outro, eu vou prestar um mau serviço. Tenho de fazer mais ou menos a mesma coisa à minha maneira. Só assim é que eu consigo prestar um bom serviço. Isto vale para tudo, porque muitas vezes nós, por exemplo, com os produtos, sabemos que só temos 10 muito rentáveis, mas temos de ter outros. Porque se não tivermos os outros, não conseguimos vender esses 10. Temos de ter um complemento para os clientes verem, não, eu também compro menos dos outros, mas tem aqueles onde eu ganho muito dinheiro. Mas se eu não tiver os outros, não consigo ter esses clientes. Sim, são os produtos de atração. É aquilo que nós estávamos a falar dos vendedores. Eu não consigo vender isto porque eu não tenho estas referências. Eu às vezes preciso ter alguma coisa que não ganho tanto dinheiro, ou até possa perder, mas vou ganhar nos outros. No outro lado, sabendo isso, as estratégias podem mudar. Os serviços é a mesma coisa. É nós vermos quais são as necessidades e muitas vezes temos de ter algumas coisas acessórias. Eu, por exemplo, vejo muita contabilidade hoje em dia. Para mim, a contabilidade é uma obrigação. Sim, é uma obrigação fiscal. Mas eu posso dar serviços com a contabilidade. E muitas vezes, hoje em dia, os empresários estão a olhar para a contabilidade como um sítio onde eu vou buscar informação, mas o contabilista não lhe dá essa informação. Mas sim, ela está lá. Por isso, eu não vendo contabilidade, eu vendo informação. Sim, por informação acaso tenho de fazer a contabilidade. Sim. É uma maneira diferente, ou seja, as coisas estão a mudar. E o empresário tem de ter essa visão. Eu não entrego só um papel de imposto, digo como é que cheguei lá e o que é que ele pode fazer. Com essa informação. Com essa informação. Com essa informação. Então, e resumindo aqui um bocadinho a nossa conversa, se nós queremos efetivamente lançar novos produtos ou serviços, ou porque somos um empresário extremamente idiota no bom sentido da palavra, ou porque sentimos que o nosso vizinho está a ter um desempenho melhor do que o meu e, portanto, eu também quero chegar lá, ou porque os meus comerciais estão constantemente a dizer-me nós temos de fazer isto porque os meus clientes estão a pedir, etc. O importante é estruturar isto, diagnosticar o que existe, pensar o futuro na proposta de valor. E acabaste de dizer uma coisa muito importante, é ter 2 ouvidos e ouvir. Ter 2 ouvidos e ouvir, exatamente. E ter 2 olhos e ver, porque muitas vezes o que acontece é que nós olhamos e não vemos e ouvimos e não ligamos nenhuma. Ao que está a ser dito, não é? Com as antenas no ar. E muitas vezes, quando nós estamos a tapar buracos ou a tapar fogos, não vemos nem ouvimos. E há outra coisa que eu acho que é super importante os empresários terem consciência, é que nem todos os produtos, e tu disseste isso há bocadinho, nem todos os produtos têm de ser altamente rentáveis, mas podem ser absolutamente necessários para a empresa, ou todos os serviços que damos, e tu usaste o exemplo da contabilidade muito bem na área dos serviços, mas errar também faz parte do processo, e lançar uma coisa que não corre bem também faz parte da história, não é? Quanto mais não seja, e é necessário, quanto mais não seja por processo de aprendizagem. Falando aqui em marcas grandes, a Apple, que a Apple falhou muito no seu processo, errou muito, mandou muita coisa para a rua que não interessava a ninguém, mas entre os erros e os acertos mudou a forma como nós hoje em dia utilizamos os telemóveis. Nós em Portugal não temos essa cultura e nos Estados Unidos existe muito. A nossa cultura, quando erramos, é mau, nos Estados Unidos é bom, porque é um caminho que nós não devemos seguir e alguém o fez, eu aprendi com esse erro e vou mudar. Exatamente, sim. Tudo o que é feito é por tentativa e erro. Nós não acertamos sempre tudo à primeira. Temos é de aprender. Saber aprender com o que fizemos, saber aprender o que não devíamos ter feito para no futuro mudarmos. Se calhar vamos mudar e vamos errar outra vez, mas está melhor do que da primeira. Da primeira, sim. E temos de aprender com isso e ganhar a informação do que é que fizemos. E há aqui outra componente importante que me lembrei agora quando trouxeste isto aqui para cima da mesa, da nossa conversa, que... como é que nós conseguimos estar um passo à frente? Ou seja, muitas vezes nós entendemos que há um conjunto de tendências que estão a acontecer e depois perdemos o comboio, não é? Na minha perspectiva, e já agora também gostava de saber a tua, obviamente,
esta necessidade de diagnóstico constante e sabermos o que é que está no armazém, o que é que nós temos e o que é que nós fazemos de forma muito estruturada é importante para, quando chega uma pandemia, nós ganharmos dinheiro com o álcool que está no armazém, em vez de termos de fechar a porta, não é? Ora, nem mais. Mas isso é conhecimento. Nós, para anteciparmos, temos de saber. Senão estamos a ser reativos e não proativos. Passar do reativo para o proativo é que é difícil. Quando nós somos proativos é porque nós sabemos das coisas e conseguimos antecipá-las. E essa é a parte mais difícil nos negócios, é antecipar. Sim, ninguém antecipa uma pandemia. Mas houve empresas que se adaptaram muito mais depressa do que outras. Ninguém antecipa uma pandemia, mas houve ainda assim quem ganhasse muito dinheiro com ela, extraordinário. Mas isso é normal. Quando há guerras, há muitas empresas que ganham muito dinheiro. Sim, há empresas... Olha, era outro tema. Há empresas que abrem falência. Em qualquer circunstância, há empresas que ganham muito e empresas que perdem. Mas há sempre um limbo de empresas que sobrevivem. Sim. E muitas vezes essas empresas que sobrevivem não têm a ver com a guerra, têm a ver com a capacidade que elas têm de se adaptar. Foi o que nos aconteceu com o Covid. Houve empresas de áreas completamente distintas que se adaptaram porque tiveram velocidade e reagiram porque sabiam onde é que estavam e aquilo que tinham de fazer para sobreviver. Houve outras que fecharam. E aqui nos produtos não é diferente, não é? Ou seja, é exatamente igual. Percebermos exatamente o que é que temos para podermos continuar a crescer e continuar a pensar novos produtos e estar um passo à frente. Obrigada, Diogo. Nada, eu que agradeço. Espero que esta nossa conversa, uma vez mais, te ajude, a ti que estás desse lado e que és empresário ou empresária. Se precisares de ajuda para desenvolvimento de produtos, acho que temos aqui muito conteúdo também que te podemos ajudar. Gostaria de obter também o teu feedback desse lado. Comenta se concordas, se discordas, se achas que as coisas têm de ser pensadas de forma diferente. Comenta se concordas, se discordas, se as coisas têm de ser pensadas de forma diferente, porque conhecer negócios e conhecer a perspectiva dos negócios que estão desse lado também é algo que nos apaixona. Junta-te a nós no próximo episódio com mais um convidado que, estou certa, trará muitas informações relevantes para o teu negócio.